Olha só, a vitória de Donald Trump, 45º presidente americano agora, o 47º devidamente confirmado, referendado ali pelo povo americano, a vitória dele ainda sendo muito celebrada por muitas pessoas. E claro, tem gente de luto por lá também, como a gente trouxe alguns, né? Pessoal ali, enfim, chorando as pitangas, pessoal desesperado, achando que a democracia americana já era, foi pro beleléu, mas muita histeria, tem que ter mais razão nesse momento e olhar para frente. Vale a pena a gente trazer aqui um dado que foi realmente chocante, por que não? Porque até o voto popular deu a maioria ali para Donald Trump. Isso não acontecia nas últimas 8 eleições, os republicanos que Donald Trump representou, nas últimas 3 eleições, perderam. A última vez que um republicano venceu foi em 2004, com George Walker Bush. Não é isso, Jess? Conta pra gente. Exatamente. Foi, assim, uma estrondosa vitória. E agora a gente já tem um pronunciamento aí oficial da candidata que perdeu, que parabenizou ele ao telefone, fez todo o protocolo aí de reconhecer a vitória do adversário. E o discurso dos democratas, o Biden também já se posicionou, também falou sobre isso, é uma transição para a palavra luta. E por que eles estão escolhendo isso? Porque eles estão falando que as pessoas estão sofrendo, que não foi o resultado que eles queriam, mas que não se deve desistir da luta e que eles ainda estarão ali. Então, eles estão fazendo esse convite à mobilização. Mas a realidade é que isso não tem sido funcional. Se você abrir o TikTok ou até mesmo o Instagram, você vai ver que muita gente está chorando de fato, muita gente está sofrendo, muita gente está gravando vídeos que, na minha perspectiva, quando você está dentro de uma democracia, também tem que respeitar o outro, são até extremamente agressivos com o outro lado, no sentido de reconhecer que também são pessoas que estão votando. Porque, André, os discursos, eles estão indo além. Eles estão colocando, eu vi uma menina no TikTok colocando que quem votou no Donald Trump quer destruir os Estados Unidos e matar todos os negros. Assim, um negócio absurdo em relação a isso, ainda mais quando você olha para o voto do homem preto nos Estados Unidos, que o Trump teve, sim, uma boa adesão desse voto. Então, é um discurso identitário que se encontra perdida numa bolha que nem vende mais. Ontem nós falamos aqui desse cancelamento e a realidade é que essa eleição prova que esse cancelamento, ele não está funcionando, que a pauta identitária está perdida e solta, sem comunicar com as massas, e que ontem o Donald Trump foi consolidado como talvez um dos maiores líderes trabalhistas. E aqui eu não estou PT, não. Sim. Trabalhista no sentido que ele está dialogando com a massa que trabalha dentro dos Estados Unidos, que está preocupada com o emprego, que está preocupada com renda, que está preocupada com a economia, e vê nele uma oportunidade, tal como viu ali na eleição que ele concorreu contra Hillary Clinton. Então, assim, as pessoas estão desesperadas. Mota, a gente trouxe aqui as primeiras impressões, ainda no embalo da eleição histórica de terça-feira. E eu queria muito te ouvir também, qual é o seu diagnóstico, o seu raio-x, aí o resultado, na tua opinião. Eu reforcei muito a questão de sempre olhar o resultado através da ótica de margem e tendência. As margens foram assustadoramente altas, as tendências, no sentido de guinada à direita, transcendeu o país inteiro, de leste a oeste, norte a sul. Foi realmente chocante, é a primeira vez que um republicano chega lá com maioria nas duas casas e também no voto popular em muito, muito tempo. O que você achou? É isso, de qualquer forma que você olhe isso, foi uma vitória espetacular de Donald Trump e uma derrota espetacular dos democratas, que tiveram quase 20 milhões de votos a menos do que na última eleição. Me parece, salvo engano, que a Kamala não teve em nenhum lugar de votação mais votos do que Joe Biden. Então foi ladeira abaixo. O Trump ganhou o voto popular, ele levou o Senado, tudo indica que vai levar também a Câmara dos Deputados, e ele já tem a Suprema Corte, que tem maioria conservadora. Portanto, o pânico está instalado na esquerdosfera americana. Não há como tirar Donald Trump do poder, não há como processar Donald Trump. Tudo indica que ele vai fazer um estrago histórico na agenda esquerdista. Já era tempo. É uma agenda de ódio, de divisão, de censura. Vamos lembrar, é uma agenda de apoio ao terrorismo e até de antissemitismo. Um fenômeno inédito, a explosão de antissemitismo nos campi das universidades americanas. Então, essa vitória de Donald Trump é também uma derrota espetacular dessa agenda de divisão e lacração identitária. Portanto, o choro é plenamente justificado. Eu queria trazer também aqui a discussão para a gente analisar esse fenômeno e esse resultado assim
inequívoco da vitória do Trump, mano, através de uma perspectiva, assim, da cultura americana mesmo. Porque eu acho que tá tendo uma mudança de tendências ali de consumo de conteúdo nos Estados Unidos também, assim, incontornável. Principalmente se a gente olhar que muitos homens americanos, principalmente, não se informam mais pela mídia tradicional e estão ali embarcando de cabeça nos podcasts. E o Trump fez uma romaria ali por todos os principais podcasts. Na antevéspera da eleição, o maior podcaster do planeta Terra, Joe Rogan, que é associado ao UFC também, declarou apoio a ele, um sujeito que é absolutamente independente, votou na esquerda ao longo da vida inteira. Como é que você vê essa mudança de comportamento de consumo e o impacto que isso teve na eleição? Eu acho que o mundo tem mudado muito, né? A sociedade se transformou e as elites partidárias tradicionais muitas vezes se mostram desconectadas dessas mudanças. Essa transformação da dinâmica do mundo, né? Ou seja, a economia digital que faz com que, por exemplo, você consiga conectar nichos que antes não se conectavam por meio das redes sociais. E aí isso cria novas dimensões de mercado, porque pessoas que antes estavam dispersas, mas que pensavam de uma forma semelhante, não conseguiam antes se conectar facilmente, através da dinâmica de redes sociais, passam a conseguir se conectar. Então, algo que antes disperso parecia não ter um volume adequado, necessário para representar um mercado, passa a, estando conectado, representar uma grande oportunidade de construção conjunta. Isso transforma de forma muito impressionante a dinâmica da sociedade e da própria economia. E o que a gente tem visto é que a política está muito atrasada. As elites partidárias, como, por exemplo, a burocracia do Partido Democrata, achou que era uma estratégia razoável, por exemplo, omitir a clara degradação das condições de saúde do presidente Joe Biden. E achou que poderia evitar a exposição num processo de primárias que é extremamente tradicional nos Estados Unidos, de um debate aberto sobre a sucessão de Joe Biden. E esse tipo de postura faz com que as pessoas se sintam traídas pelas elites do Partido Democrata e pela mídia de uma forma ampla, quando a gente sabe que a mídia tradicional americana não retratou os problemas de saúde de Joe Biden da forma adequada. Então, eu acho que isso mostra essa desconexão e a necessidade de haver uma atualização das lideranças, tanto dos mercados tradicionais como da política tradicional. Excelente, mano. A gente tem que ficar atento aqui, claro, e também propor uma análise de como que isso vai reverberar por aqui no nosso Brasilzão.